Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Como é bom chegar até você, não sei onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no som do seu carro, pelo computador, televisão, o celular, não importa, o que importa é que você está conosco e Deus vai falar contigo através desse programa do começo ao fim. Para ficar bom, já dá o like, compartilha aí para os amigos, parentes. Aqui do lado, aqui, ó, tem um chat, um bate-papo para você interagir conosco. TV Ágape está muito especial. E primeiro quadro aí com o pastor Zilton. Bom, meus amigos, pastor Zilton aqui. Agora nós vamos falar do nosso quadro, onde nós pegamos situações, coisas que aconteceram durante a semana e aplicamos a nossa cosmovisão, a visão bíblica acerca desse assunto. Quero falar com vocês sobre algo que aconteceu aqui no Brasil, que traga um alarme para nós cristãos, que foi no dia 7 de novembro, um tornado de elevada intensidade que atingiu o município de Rio Bonito, lá do Iguaçu, no Paraná. Para nós, isso é muito estranho, porque o Brasil ele era conhecido como um país sem problemas meteorológicos. Nós não tínhamos terremoto, erupções de vulcões e tornados. Teve um impacto tão severo que teve de 80% a 90% da área urbana da cidade destruída e os ventos chegaram a aproximadamente 330 quilômetros, em algumas análises preliminares, sendo classificado como um tornado de categoria 3 e em análise como categoria 4, da mesma intensidade de tornados que nós só vimos até então em filmes ou nos Estados Unidos. E o que nós podemos aprender sobre isso como cristãos? Jesus, em Mateus, no capítulo 24, ele vai dizer que haveriam sinais que seriam os princípios das dores, que seriam guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas e o esfriar do amor de muitos. Expressões como princípio das dores, que em grego é archeodinon, sugere que esses acontecimentos são os sinais que antecedem as dores de parto, são os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. O foco aqui, meus irmãos, não é causar pânico. Para nós, a volta de Cristo não é um medo, é uma esperança. Nós estamos clamando para que isso aconteça. Mas o texto ele vai dizer para nós o seguinte, Mateus 24, no verso 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse tornado, ele, com sua força devastadora, ele nos faz pensar que no mundo as coisas não estão da forma que um dia estavam. As coisas têm mudado. Lugares que antes eram seguros, hoje não estão tão seguros. Não necessariamente isso é um castigo de Deus, mas é um sinal de alerta para que aqueles que esperam a volta de Jesus já comecem a entender que Ele está próximo. Como o apóstolo Paulo ele diz que o crescimento, o conhecimento e o amadurecimento da fé, ele sempre vai vir em algumas situações transitórias. O alerta para nós é, Jesus está voltando e não está longe. E como ele mesmo nos ensinou em Mateus 24, a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então o que nós temos que aprender, meus irmãos, com essas situações que têm acontecido no nosso meio? Sinais de terremotos, tempestades que têm escalonado para tornados, as mortes que têm vindo acontecer de forma súbita, pais matando filhos, filhos matando pais, a maldade aumentando. Nós temos que examinar, meus irmãos, a nossa vida diante do Senhor. Como discípulos de Cristo, nós temos que ter fé e coerência nas nossas práticas. Vigiar, que é manter a comunhão com Deus, viver em santidade, amar os irmãos e cumprir o Evangelho. E principalmente, meus irmãos, anunciar o Evangelho. É impossível para nós amarmos a Cristo e não falarmos dele. Que nós possamos interpretar as calamidades não apenas como um sinal do juízo, mas como uma lembrança da necessidade de humildade, compaixão, serviço e preparação. E ao mesmo tempo entender que se os sinais existem, é porque aquilo que ele aponta está cada vez mais perto. O tornado lá no Paraná, ele causa dor, mas ele também desperta esperança. É uma ótima oportunidade para nós trabalharmos a nossa fraternidade, a nossa capacidade de cuidar do próximo, mas ele também tem que gerar em nós uma resposta de vida santa, de fé obediente e de anúncio do Evangelho. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, pastorzão. Seu quadro, como sempre, uma bênção. Vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo
que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe os dias de culto, não tem desculpa, vem aqui participar. Eu estou sempre na porta ali com a minha esposa e quero te dar um abraço. Vamos conferir alguns takes, algo que Deus tem feito aqui no nosso meio, Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Meus irmãos, nós estamos aqui finalizando a segunda noite do nosso congresso de jovens e com o preleitor da noite, o pastor Gabriel, que é a primeira vez que está aqui, né, na nossa igreja. Diga para nós como é que foi essa noite, como é que foi a primeira experiência aqui na nossa igreja. Seja muito bem-vindo, né, primeiramente. Cara, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, e para mim foi incrível, foi muito bom. Uma graça, uma unção de Deus foi derramada aqui nessa noite. Eu espero que realmente a igreja faça algo, dê uma resposta para o Senhor diante de tudo aquilo que tem ouvido nessa conferência, porque tem sido muito forte. O senhor é muito bem-vindo, viu? Até a próxima. Amanhã eu espero vocês para o nosso café da manhã e com o pastor Gabriel também, que vai trazer mais uma palavra, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem mais para nós. Fiquem com Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui finalizando o penúltimo culto do nosso congresso de jovens com o pastor Mateus. E, pastor, fala um pouquinho para nós como é que foi essa manhã, essa palavra que o Senhor trouxe, fez todo mundo chorar, as maquiagens tudo borrada. Fala um pouquinho para nós. É a primeira vez que o Senhor vem pregar, né, no congresso de jovens aqui na Batista Ágape. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que acompanham aí pelas redes sociais. Gente, o prazer foi imenso. É a primeira vez que eu ministro, já participei de alguns cultos, mas ministrando é a primeira vez. E hoje o Papai do Céu estava na casa, assim como já esteve nos outros cultos do congresso. Hoje a palavra foi objetiva, que nós possamos permanecer fiéis a Deus, independente do nosso status, não possamos nos prender em status, cargo,
na nossa atual realidade, mas que nós possamos continuar fiéis a Ele, independente do tempo, nós possamos continuar fiéis. E ser remanescente é isso. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E, se eu puder, gostaria só de fazer um convite. Hoje, às 19 horas, aqui na Batista Ágape, vem encerramento do congresso, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando. Irmãos, assim como o pastor disse, eu também convido vocês para o encerramento do nosso congresso de jovens às 19 horas. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor fechará com chave de ouro. Ele vai fechar toda a pintura que Ele está fazendo no nosso quadro aqui nessa semana de congresso. E assim como o pastor disse, hoje a palavra foi sobre permanecer. Enquanto o pastor falava, o Senhor trouxe ao meu coração sobre a casa que ela é construída sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento e ela não desaba, porque ela está firmada na rocha. Então vamos permanecer no Senhor e eu espero cada um de vocês de noite. Fiquem com Deus e até lá. Meus irmãos, nós estamos aqui no encerramento do nosso congresso de jovens. Foram dias poderosos e nós encerramos com chave de ouro aqui com o nosso pastorzão. Pastor, o que você achou desses dias, a palavra de hoje, como é que foi o nosso encerramento? Não, esse congresso foi maravilhoso, né? A começar pelo tema. Remanescentes com coração em chamas, foi um tema vindo diretamente do trono de Deus e acertadamente, um tema pontual. E eu só não pude comparecer ontem, mas quarta, sexta, hoje pela manhã e domingo à noite, que bênção. Todos os pregadores que aqui tiveram foram usados assim de uma maneira muito especial. E hoje eu terminei com 2 Reis capítulo 11, falando sobre Atalia, uma mulher usada pelo diabo para tentar acabar com a promessa de Deus, e Deus vai usar um remanescente, chamado Joiada, para fazer com que a promessa do Senhor se cumprisse sobre o povo de Deus. Remanescentes são aqueles que continuam crendo, são aqueles que não desistem, que desanimam e continuam agarrados e firmados em Deus. Quero parabenizar o pastor Zilton e todos os jovens, né? Vocês têm feito a diferença aqui. E encerramos bem o congresso. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Obrigado. Meus irmãos, muito obrigada. Eu faço convite para vocês. O nosso próximo culto dos jovens é semana que vem, às 19h30. Você é o nosso convidado. Essa chama que foi acendida aqui, que ela permaneça eternamente nos nossos corações até o Senhor voltar, porque a palavra do Senhor diz que muitos se esfriarão, mas não são todos. Então, eu espero vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Até mais. Estamos quase chegando ao fim, mas agora tem o quadro da Adra, da mamãe do Estevão. Como sempre, a Adra com a palavra pontual para nós. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez com o quadro Encontros com Jesus. E hoje eu gostaria de ler uma passagem que ela se encontra em todos os evangelhos. Tamanha importância dessa passagem. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E depois vamos entender algumas coisas sobre encontrarmos com Jesus nesse sentido. João 6 fala assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque já sabia o que estava prestes a fazer. Filipe então respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus então disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Hoje eu gostaria de falar com você sobre quando Jesus se encontra com os nossos poucos recursos. Nessa passagem aqui, Jesus estava ensinando e ele sente compaixão da multidão, porque a multidão estava ali há muito tempo sem comer nada, fisicamente falando.
E ele pergunta aos discípulos, o que nós vamos dar para esse povo comer? E aí os discípulos falam assim, Senhor, os nossos recursos são completamente limitados, nós não temos isso. E chega ali um menino oferecendo 5 pães e 2 peixinhos, que se tornam um banquete na mão de Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é que nada pega Jesus de surpresa. Você pode ver que ele já falou para Filipe, sabendo o que ia fazer, como uma forma de testá-lo. Então, sabe aquelas situações que nos pegam desprevenidas diante de Deus? Eu tenho que te avisar que ela não pega Jesus de surpresa. Ele já sabia o que ia fazer, ele já sabe o que vai fazer e nada vai impressionar Jesus, porque ele é conhecedor do presente, do passado e do futuro. Então, que você tenha essa convicção. Segundo ponto é 5 pães e 2 peixinhos. Como que isso poderia alimentar uma multidão? Nós precisamos entender que quando nós damos tudo o que temos, mesmo que seja 5 pães e 2 peixinhos, vão se tornar mais que suficientes na mão de Jesus. Não é nós quem vamos multiplicar os nossos recursos, é Jesus. Então, se Jesus está te pedindo para dar os seus 5 pães e 2 peixinhos, dê os seus 5 pães e 2 peixinhos. Porque quando ele se encontra com os nossos poucos recursos, se nós oferecermos tudo o que temos, eles serão suficientes e ainda vai sobrar, ainda vai passar para alimentar fisicamente e espiritualmente as multidões que ele colocar diante de nós. E por fim, Jesus nos ensina uma lição muito linda. Quando nós nos encontramos com poucos recursos, nós precisamos aprender a dar graças e ser contente com aquilo que está nas nossas mãos. Porque é isso que vai fazer com que sobre. É isso que vai trazer multiplicação. Então nós temos aqui lições de quando Jesus se encontra com os nossos poucos recursos. Nada pega Jesus de surpresa, ele já sabe o que vai fazer. Se nós dermos tudo o que temos, mesmo que seja pouco aos nossos olhos, isso é capaz de sustentar multidões nas mãos de Jesus. E terceiro, dar graças e ser feliz, mesmo com o pouco que Deus nos deu, é o que vai fazer com que sobre, é o que vai fazer com que seja suficiente. Então eu espero que essa passagem tenha falado com você e que você, ao se deparar com seus poucos recursos, não se intimide, não se constranja, porque na mão do nosso Deus eles podem ser multiplicados. Até mais. Obrigado, Adela, pela mensagem. Agora a palavra oficial da noite. Deus vai falar com você. Vamos conferir. Eu quero compartilhar com você uma parte do sermão que eu preguei aqui na ceia desse domingo de manhã. As palavras têm poder. Não tem como a gente negar isso. Uma palavra pode ferir, como também pode curar alguém. As palavras podem destruir um casamento, como podem também restaurar uma família. Uma palavra tem o poder de afastar as pessoas da igreja, mas uma palavra também pode trazer uma pessoa de volta para a presença de Deus. E a nossa vida, ela é moldada pelas palavras. Tanto as palavras que a gente ouve, mas principalmente pelas palavras que a gente profere. E hoje eu quero convidar você para ouvir as 7 últimas palavras que Jesus disse. Palavras que não vieram de um trono, mas vieram em cima de uma cruz. Palavras não cercadas de aplausos, não, mas cercadas de dor. E essas 7 palavras não foram só frases aleatórias, não, porque tudo que sai da boca de Jesus, a gente tem que refletir, porque ele é um mestre. E até na hora da dor, ele ensina. Vamos imaginar o cenário do que estava acontecendo. Jesus, de acordo com Mateus 27, a partir do verso 45 e Marcos 15, 25, Jesus foi crucificado mais ou menos por volta de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Mas por volta de meio-dia, algo estranho aconteceu. A Bíblia diz que o sol ficou encoberto por 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde. Um evento estranho. Por que o sol escureceu? Aqui está acontecendo um contraste entre o nascimento de Jesus com a sua crucificação. Quando Jesus nasce, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8,
era noite e os anjos vieram comunicar essa notícia aos pastores. E a Bíblia diz que quando os anjos chegaram ali, eles foram surpreendidos pela glória de Deus e a noite virou dia temporariamente. Qual que é a aplicação teológica? Quando era noite, simbolizava os pecados, a terra estava encoberta de pecado, tudo era escuro, tudo era negro. Mas quando Jesus aparece, João capítulo 1, verso 9, que Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo chegando, é a luz de Deus vindo aqui para iluminar o homem. Mas agora é o contrário, o fato de Jesus estar na cruz e sendo crucificado pelos homens, é como se a luz da justiça tivesse sendo apagada. É como eles quisessem ofuscar a luz, querendo tirar a luz. Porque esse sempre foi o plano do diabo, tentar apagar aquilo que Deus fez. Então essa escuridão de 3 horas é um protesto. É como se Deus estivesse dizendo, vocês querem me apagar? E o que me chama a atenção nessa história é que nem assim o povo de Israel se atentou para aquele milagre. Era para eles pensarem, peraí, será que eles não estão percebendo o que está acontecendo? E o inimigo achou que iria triunfar. O inimigo achou que iria vencer. Afinal de contas, o Filho de Deus estava na cruz, o Filho de Deus estava sendo crucificado. O inimigo achou que iria triunfar. Até Jesus abrir a sua boca. Até Jesus falar. Porque quando Jesus abre a sua boca naquela cruz, palavras de salvação, palavras de perdão, palavras de fortalecimento, os planos do diabo iriam cair por terra. A noite não iria mais prevalecer, porque o sol da justiça iria brilhar mais uma vez. As trevas não iriam predominar, porque o inimigo faz festa até Jesus falar. O inimigo faz festa até Jesus abrir a sua boca, porque quando ele fala, ele perdoa, ele salva, ele cura, ele transforma, ele muda a história das nossas vidas. E eu quero declarar isso na sua vida. Aquilo que está em trevas, aquilo que o inimigo achou que ia vencer, ele só triunfa até Jesus abrir a sua boca. E eu quero falar com você aqui hoje, em rápidas palavras. Jesus disse 7 palavras naquela cruz, 7. E eu quero falar somente a 5ª palavra, por causa do tempo, aqui é só uma palavra rápida. A 5ª palavra que Jesus profere naquela cruz, a primeira foi de perdão, a segunda foi para o ladrão da cruz, a terceira foi uma palavra de consolo para Maria, sua mãe, e para João. A 4ª, ele se sente afastado de Deus. E a 5ª, ele diz assim, está em João 19, 28. Ele diz, eu tenho sede. O que essa 5ª palavra de Jesus nos ensina? A morte fazia com que a vítima perdesse muito líquido. A pessoa suava muito. E quando Jesus diz que ele tem sede, ele está expressando uma necessidade física. É natural, faz parte. Jesus está expressando algo humano. E ele disse, principalmente em João capítulo 4, que ele é a fonte de águas vivas. Então vamos pensar, a fonte de águas vivas tendo sede. Aqui eu aprendo algo. Primeiro, não tem problema nenhum a gente expressar a nossa humanidade. Tem dias que você vai estar mal, você vai estar abatido e não tem nada errado. Pastor, hoje eu não estou legal, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou com sede, hoje eu estou fraco. Esse evangelho de super-homem, onde a pessoa tem que estar todo dia bem, onde a pessoa não pode chorar, onde a pessoa não pode se sentir fraco. Irmãos, isso não existe. Se até Jesus está expressando a humanidade dele, por que eu não posso expressar? O que tem de errado eu chegar um dia e falar, Senhor, hoje eu não estou bem. Hoje eu enfrentei um problema no trabalho, hoje eu enfrentei um problema na família, hoje eu recebi uma notícia ruim. É o que Jesus está dizendo, eu estou com sede. E presta atenção que ele era a água da vida. Então, às vezes, mesmo a gente tendo algo, a gente tendo um ministério, nem sempre a gente vai estar apto para fazer. Porque às vezes você está enfermo, às vezes você está mal, e o inimigo diz assim, quem é você para fazer? Como que você quer oferecer a água se você está com sede? Essa é uma estratégia do diabo. Mas para nós encerrarmos aqui hoje,
Quando Jesus estava com sede. Deixa eu só dar uma aplicação. Quando furam o lado de Jesus com uma lança, a Bíblia diz que vai sair água. Então, aquilo que ele estava pedindo, não é que ele não tinha, ele tinha para oferecer. Aqui eu aprendo duas coisinhas para a gente encerrar. Sempre quando Jesus nos pede algo, não é porque ele não tem. A gente às vezes se engana. Se eu não fizer, a obra para. Não, mas quando Jesus nos pede algo, não é porque ele precisa, ele já tem para nos dar, é privilégio nosso. Se eu não quiser pregar, Deus coloca outro para pregar. Se eu não quiser fazer, Deus coloca outro para fazer. Porque quando ele nos pede algo, não é porque ele não tem, é para a gente ter a oportunidade de fazer a obra do Senhor. E o servo de Deus é assim, estou com sede, mas se me ferir, vai sair coisa boa, vai sair água. Porque quando nós temos uma necessidade, o inimigo tenta nos ferir, tenta nos machucar, tenta nos destruir com uma lança. Mas ao nos ferir, ao invés da gente parar, vai sair água. A água é uma tipologia da palavra, a água é uma tipologia do Espírito Santo, porque mesmo com necessidade, mesmo ferido, vai sair de nós coisa boa. O inimigo tentou te ferir, tentou te machucar, te sangrou com uma lança, vai sair água, vai sair coisa boa. E mesmo com necessidade, não pare. Mesmo com necessidade, continue, porque mesmo ferido, nós podemos oferecer a água da vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, nós entregamos as nossas vidas no teu altar. Palavras têm poder, como nós aprendemos. A nossa vida é moldada pelas palavras que a gente fala e pelas palavras que a gente ouve. Jesus, quando estava naquela cruz, os homens tentaram apagar a luz. Os homens tentaram viver longe da luz. É por isso que a terra ficou escura por 3 horas. E nessas horas o inimigo fazia festa, o inimigo achou que ia triunfar, até o Senhor abrir a sua boca. Porque quando o Senhor fala, o inferno estremece. Quando o Senhor fala, o inimigo tem que recuar. E cada palavra naquela cruz tinha um cunho profético muito grande. E hoje nós aprendemos que a 5ª palavra que o Senhor disse expressou a humanidade. A gente tem sede. A gente não é super-homem, a gente tem as nossas necessidades, mas mesmo com sede, se nos furar, vai sair água. Mesmo com uma necessidade, se nos ferir, a gente ainda produz uma coisa boa. Isso é ser cristão. Essa pessoa que ouve essa palavra, quem sabe tem alguma necessidade física, alguma necessidade na saúde financeira, esse pai de família que está desempregado, use essa palavra para fortalecer. Que aqui nesse dia, através dessa palavra, que o Senhor alcance essas vidas e mude a história dessa pessoa. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor. Valeu!